Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Me conta uma coisa: você tem enfrentado dificuldades no engajamento e na maneira de influenciar as pessoas, influenciar a sua equipe? Antes da gente começar, eu quero te pedir para pensar um pouco aí na sua equipe. Para um pouco, pensa na sua equipe. Quantas pessoas da sua equipe você acredita que estão totalmente engajadas no projeto? Quantas você acredita que estão ali nos projetos somente cumprindo o seu papel? E quantas você acredita que estão ali somente de corpo presente? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância do engajamento. E o mais interessante ainda, 4 passos, 4 formas que você já pode colocar em prática para potencializar o nível de engajamento das pessoas e de toda a equipe que trabalha com você. Fique ligado, fique com a gente. Bora lá? Roda a vinheta! Então bora lá, olha só que interessante. A Gallup, um instituto de pesquisa bastante famoso aí no mundo, fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos chamada State of American Workplace, ou seja, o estado do ambiente de trabalho nas empresas americanas. E eles chegaram a mais ou menos as seguintes conclusões. 3 em cada 10 colaboradores nas empresas estavam 100% totalmente engajados. 5 de 10 estavam ali apenas cumprindo o seu papel, fazendo o seu trabalho diário mesmo, mas sem tanto envolvimento, sem entregar mais para os projetos, para a empresa, sem buscar crescer e desenvolver. E 2 estavam ali somente de corpo presente, digamos assim. É interessante que, apesar dessa pesquisa ter sido realizada mais ou menos entre 2010 e 2012, desde os anos 2000, a Gallup vinha realizando essa pesquisa e eles perceberam que, por exemplo, não existia muita flutuação nas porcentagens em cada uma dessas categorias. Isso significa que existe uma grande possibilidade das nossas equipes, da sua equipe, ainda estar mais ou menos inserida nesse contexto também. E aí um segundo ponto interessante que eles identificaram nessa pesquisa é o seguinte, que existe uma relação direta entre os níveis de engajamento das pessoas, dos colaboradores, e as métricas de desempenho, as métricas de resultados de uma empresa, de uma corporação, de uma loja, enfim, do negócio como um todo. Então, assim, quanto mais nível de engajamento a gente tinha dos colaboradores, melhor era a satisfação dos clientes, maior era a lucratividade, a produtividade também desses colaboradores e menor era o nível de rotatividade, o famoso turnover nessas equipes de trabalho. Primeira coisa interessante da gente falar é que engajamento não é simplesmente manter um nível de felicidade, de satisfação dos colaboradores, embora isso também seja um objetivo muito importante dentro da sua equipe. Mas quando o colaborador está feliz e satisfeito, não necessariamente isso significa que ele tem um grande nível de engajamento no seu trabalho. Os colaboradores que estão verdadeiramente engajados, eles têm características como, por exemplo, ter funções bem definidas dentro da organização, metas muito claras, eles fazem grandes contribuições, estão bem conectados à organização, ao propósito da organização, aos valores da organização, muito conectados também à equipe no nível de conexão, de engajamento, de interface, de realização dos projetos. E também eles buscam crescer e se desenvolver continuamente. Então vamos lá para algumas dicas bem simples que você já pode começar a colocar em prática para aumentar o nível de engajamento das pessoas aí dentro da sua organização. O primeiro passo é defina metas e papéis claros dentro da sua equipe. Uma das coisas que mais prejudica o engajamento das pessoas, dos colaboradores, é a falta de clareza naquilo que precisa ser feito, é uma falta de clareza de propósito propriamente dito. Hoje em dia, é claro, é muito fato que todos nós sofremos pouco ou muito com, às vezes, excesso de atividades, às vezes com distrações das mais variadas que acontecem
na nossa vida, não é mesmo? Seja no trabalho no home office, o híbrido, ou no trabalho na empresa. Então, assim, essa falta de clareza de onde nós estamos e de onde nós queremos chegar. Então, ter essa consciência é muito importante para aumentar o nosso nível de felicidade. Porque, na verdade, não tem coisa pior do que a gente chegar, vamos dizer assim, no final de um dia árduo, de um dia puxado de trabalho, e a gente percebeu que não conseguiu conquistar, não conseguiu realizar as tarefas que a gente tinha planejado, né, ao longo desse dia. Então, ajude os seus colaboradores a definirem essas metas com clareza e também a pegarem essas metas e dividirem muitas vezes em metas menores, em tarefas a serem realizadas no dia a dia. Isso vai facilitar bastante aí o trabalho e vai melhorar o nível de engajamento dessas pessoas. E o segundo passo é dê autonomia às pessoas. Você deve se lembrar que uma das atividades, uma das missões de nós líderes é saber formar boas equipes de trabalho, equipes multidisciplinares, não é mesmo? E para isso é claro que a gente busca contratar pessoas de perfis comportamentais diferentes, com habilidades técnicas diferentes, porque nós, líderes, não precisamos sair fazendo tudo por aí, né? A gente precisa contar com bons talentos, boas pessoas nas nossas equipes. Então pensa comigo, de nada adianta você contratar boas pessoas, bons talentos, se você não os deixar trabalhar, se você não deixar espaço para eles colocarem, terem novas ideias, para eles colocarem a criatividade, a inovação em prática, para eles até mesmo cometerem alguns erros que podem ser transformados em oportunidades de crescimento, em oportunidades de aprendizado. Então veja como a autonomia é importante. Quando a gente dá autonomia às pessoas, a tendência é elas trabalharem mais, porque elas assumem responsabilidades por aquilo que elas fazem e também pelos resultados que elas vão gerar. Interessante o terceiro passo. Foque e desenvolva os pontos fortes das pessoas. Construir esses pontos fortes dos funcionários, dos colaboradores, é muito melhor, é muito mais eficaz do que tentar melhorar os pontos fracos. Quando você foca no desenvolvimento desses pontos fortes, você aumenta o nível de engajamento dessas pessoas. Uma pesquisa também da própria Gallup diz que enfatizar o crescimento, o fortalecimento desses pontos fortes pode quase eliminar o número de desligamento das pessoas no ambiente de trabalho e até dobrar a média de engajamento dessas pessoas. Então, quanto mais focar, quanto mais as pessoas elas colocam em prática os seus pontos fortes no seu dia a dia, menor é o índice de saída das pessoas da sua empresa, maior é o nível de engajamento. E aqui fica também uma oportunidade muito bacana, porque você, enquanto líder, quando você foca no desenvolvimento desses pontos fortes, você ajudará as pessoas também a melhorarem o relacionamento com a equipe, a melhorar o seu relacionamento com essa pessoa. Então, como uma grande oportunidade de estreitar laços com os seus liderados e dar bons feedbacks aí que vai contribuir para o desenvolvimento deles. E nosso quarto passo é promova a educação dentro da equipe de trabalho. Certa vez eu li um pequeno texto que falava assim, né, era uma conversa entre o presidente da empresa com o gestor financeiro. Aí o gestor financeiro virou presidente e perguntou, tá, mas e aí se a gente investir em treinamento, em educação e desenvolvimento das pessoas e elas saírem da nossa empresa? O presidente falou, tá, mas e se nós não investirmos e essas pessoas ficarem na nossa equipe? Então, incentivar a educação no ambiente de trabalho é você se dedicar, assim, desde muitas vezes conseguir verba internamente para pagar um curso de desenvolvimento, de aprimoramento para esse colaborador, entendendo inclusive que quando você paga um curso para o colaborador, existe o fenômeno e a ideia da reciprocidade. Então, você investe no colaborador, automaticamente ele colocará essas novas habilidades em prática no próprio negócio, né? Mas também vai além, é você incentivar o colaborador a continuar o seu processo de desenvolvimento, não somente esperando um recurso da empresa, que nem sempre isso é possível, mas ele também buscar desenvolvimento, buscar leituras, realização de cursos presenciais, online, níveis de graduação, enfim, a ele melhorar o seu nível de
conhecimento. E tem várias formas de fazer isso, desde a leitura de um livro, por exemplo, de assistir um filme, né? E eu acho que uma outra coisa mais interessante é quando a gente consegue criar também, no ambiente de trabalho, algo mais ou menos assim. Imagine que um colaborador seu participou de um treinamento. Então peça para ele, crie uma situação na sua equipe para que ele possa compartilhar alguns desses conhecimentos, às vezes uma leitura de um livro interessante para o negócio ou para o desenvolvimento, como por exemplo, desenvolvimento da habilidade de comunicação, de liderança. A pessoa lê o livro e aí em um determinado momento você organiza ali um café da manhã, um café da tarde e tem alguns minutos para esse colaborador transmitir os ensinamentos, todos aqueles aprendizados que ele teve com a sua leitura. Então, incentive e muito o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Quanto mais as pessoas crescem enquanto profissionais, enquanto seres humanos, maior é a sensação de realização, maior também é o nível de engajamento dessas pessoas. E olha só, lembre-se, os seus resultados são diretamente proporcionais ao nível de engajamento das pessoas que trabalham com você. Então vale muito a pena investir nisso. Me conta aí, qual desses 4 itens você acredita que você já pode começar a colocar em prática aí na sua equipe de trabalho? Definir objetivos claros e tarefas claras, dar autonomia, mais autonomia às pessoas, focar no desenvolvimento dos pontos fortes dessas pessoas ou promover a educação aí no seu ambiente de trabalho com a sua equipe. Lembre-se, a liderança transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Se inscreve aqui no nosso canal, curta, compartilhe esse tipo de conhecimento com outras pessoas que você imagina, você acredita que pode se beneficiar, as pessoas que trabalham com você aí na sua equipe. E lembre-se também de dar um pulo lá no Instagram e seguir o nosso perfil no Instagram, @LucianoVianaTrainer, para mais conhecimento, mais informações também. A gente se vê em breve, viu? Obrigado aí pela sua audiência, um abraço e até mais. Tchau, tchau.